Fala, meninas! Uhul! Olá, tudo bem? Bora lá conversar um pouquinho hoje, refletir. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um pensamento. Um pensamento meu que Deus colocou no meu coração há um tempo. E eu venho trabalhando esse sentimento dentro de mim. E hoje eu quero fazer você pensar assim como eu pensei também. Deus me trouxe algumas coisas e eu quero dizer a você. Mas antes, você abriu o vídeo aí, não abriu? Então, já deixou o joinha? Já compartilhou? Por favor, deixe seu joinha, compartilhe, se inscreva no canal. Você que ainda não me conhece, bora viver e conhecer. Tem muitos vídeos meus aqui, contando muitas coisas legais. Tem meu Instagram também, tem meu blog também. Então você pode me conhecer melhor e partilhar conosco essa linda história, essa viagem, tá? Então aí, deixou o joinha? Deixou? Então bora lá? Então vamos lá. Hoje eu quero falar de privilégio. Primeiramente, eu fui pesquisar a palavra privilégio, o que ela traz, né, no contexto do dicionário, no contexto explicativo. Ela traz sobre uma licença, sobre algo que você tem a oportunidade, e o que eu achei interessante é que nem todos têm essa mesma oportunidade. Privilégio tá muito ligado numa condição que nem todos têm, e é uma habilidade, é uma... como se fosse uma habilitação. Você tá pronto, você tá licenciado para aquilo, para isso. Então eu achei isso maravilhoso. Por que veio essa palavra, esse sentimento no meu coração? Porque num sábado de manhã eu indo trabalhar e meu coração angustiado, minha cabeça fervendo a mil. Quantas de nós, né, temos esses dias aí? E na verdade eu tava indagando a Deus muitas coisas. Cansada, super cansada, esgotada de muitas coisas. E era um dia que eu ia ministrar, que eu tinha muita atividade para fazer. E eu vinha perguntando, ai meu Deus do céu, mas parece que as coisas não estão fluindo para mim, as coisas não estão bem. Parece que é tudo tão difícil e eu não consigo ver algumas coisas. E são coisas que eu já orei, em que o Senhor já colocou a mão, em que eu já vi, eu me peguei nesse sentimento, até comparando algumas situações de coisas e de pessoas também. Acontece muito, né? Eu já falei algumas vezes sobre comparação, ministrei sobre isso, né? Sobre comparação, e acaba acontecendo isso com todas nós, né? E, gente, muito triste mesmo, tava muito angustiada, tava assim, engolindo choro dentro do ônibus, vindo e pensando assim, ai meu Deus do céu, parece que tudo é tão cansativo, parece que a gente puxa um caminhão nas costas todos os dias, né? Aí cheguei no meu trabalho, cheguei um pouco mais cedo. Eu gosto muito de chegar mais cedo no meu trabalho, porque é um tempo que eu tenho ali de respirar antes de começar a direcionar, a trabalhar. É um tempo que eu fico refletindo quando antes se dá esse tempinho, eu abro minha Bíblia ou o aplicativo que eu tenho, os meus devocionais diários, eu leio, oro um pouco antes. E a palavra que Deus me colocou no coração foi um devocional em que eu li. E o devocional dizia a respeito de Cristo estar no centro, sabe? De você ter o entendimento de que tudo está no controle de Deus, em que as coisas não dependem só de mim para acontecer, e até porque tudo que acontece no nosso meio tem a permissão e está no controle dele. Por que essa palavra é tão forte no meu coração? Porque nas minhas indagações, nessas minhas angústias aí, a minha posição era como se eu tivesse assim, eu vou ter que estar ali, eu vou ter que fazer alguma coisa, que senão muitas pessoas escolhem estar em outros lugares, mas eu tenho que estar ali. É como se eu estivesse me validando de uma situação que se eu não tivesse ali, as coisas não iriam acontecer. Triste pensamento nosso, né, vida meu? Porque se você é líder de um ministério, ou se você lidera um grupo no trabalho, ou o que você tem em mãos, eu creio muito que tudo foi Deus que colocou, a permissão do Senhor, e Ele apenas te deu o privilégio, a oportunidade, te licenciou para esse fato. E que Ele está habilitando você nesse momento, mas não depende de você para que as coisas fluam. Se um momento eu me cansar e achar que não dá mais, não irá parar
tudo porque eu tive essa decisão ou porque isso aconteceu comigo. As coisas irão continuar, porque diz respeito a ele, não a mim. Foi naquele momento que ele estava me ensinando. Eu lembro que eu chorei muito. Aconteceu há pouco tempo, tem semanas atrás aí. Eu lembro que eu chorei muito e me deu uma paz tão grande no meu coração. E foi nesse momento que Deus me falou sobre o privilégio. Eu estava partilhando esse sentimento com uma amiga e ela colocou essa palavra. E no devocional tinha essa palavra. Então essa palavra ela começou a fluir de uma forma tão grande na minha vida, na minha mente naquele momento, que o Senhor começou a me mostrar tanta coisa, tanto privilégio que Ele me dá todos os dias. E que privilégio maior que Ele me deu de nesse momento, né, nessa fase da minha vida, eu ser ministra, ser porta-voz da palavra de Cristo. Porque quando a gente tem essa oportunidade de ser porta-voz da palavra de Deus, de falar do Senhor, é de coisa boa, porque de Cristo não tem o que falar mal. De mim vou ter 1000 defeitos, mas de Jesus não tem. Se você abrir os evangelhos e ler sobre ele, você vai encontrar coisas maravilhosas. Só vai ter coisas boas a falar de Jesus, não tem o que se falar dele, outro tipo de coisas, em tudo, até no muito mais difícil. Você encontra coisas fantásticas nesse Cristo maravilhoso, na palavra de Deus, no Espírito Santo, no Deus vivo que habita em nós. O primeiro privilégio que o Senhor colocou forte no meu coração foi que tem um privilégio. Eu disse no início que a explicação de privilégio é que nem todos têm, mas tem uma coisa que todos nós ganhamos, eu e você, que é a salvação. Esse privilégio nós ganhamos de Jesus gratuitamente. Então, quando eu embarco nessa viagem com a minha mochilinha, nesse privilégio tão rico, Ele me habilitou, Ele me licenciou, Ele me presenteou com essa oportunidade. E na vida cristã tem tanta coisa maravilhosa que a gente consegue usufruir, que a gente consegue viver, que a gente consegue ter um olhar de você abrir a janela e ver aquele sol brilhando, e que às vezes quando a gente começa na ingratidão ou na angústia, não estou dizendo que é errado a gente sentir, eu acho que faz parte, né? Naquele momento eu falei para Deus os meus sentimentos, até de coisas que eu não compreendia, e Ele me acolheu e me ensinou algo sobre isso. Não devemos esconder o que a gente sente, mas devemos colocar nele, porque o respaldo, a resposta virá dele. Então o primeiro privilégio que Ele me ensinou naquela manhã ali foi que eu tenho a salvação. E depois de tudo isso, Ele me mostrou a minha vida, de quem sou Rose hoje, tudo que Ele me deu. Eu comecei a ver as minhas meninas, minhas filhas, que privilégio que Ele me deu a missão de ser mãe, que privilégio que Ele me deu de ler, de hoje ter o desejo da leitura. Vidas, quantas vezes eu tomava bomba na faculdade porque eu não lia. Eu era uma aluna surpresente, gostava de falar, mas na hora de entregar a resenha, na hora de contar o contexto que o professor deu, péssima, zero, porque eu não tinha o hábito de ler, eu não gostava, eu tinha preguiça. Hoje eu vejo todo o meu caminho de leitura, que privilégio que Ele me ensinou, que Ele me deu de ler. Então quando eu vejo que eu consigo ler 1 ou 2 livros no mês, que eu consigo ali não só ler, mas eu tenho saudade quando eu não leio um capítulo por dia, eu fico desesperada. Eu preciso, tanto que eu tenho esse hábito de leitura, vidas, sempre após o meu almoço. E eu tô de férias. Então quando eu termino de almoçar aqui em casa, nesses dias aqui, tem muitas coisas diferentes, eu não tô no trabalho. Só que a vontade de ler pelo hábito é muito grande. Eu dou uma corridinha aqui no quarto, pego um pouquinho o livro ali e leio. Olha que delícia, olha que presente, olha o privilégio que Ele me deu. E outro privilégio que ele me ensinou naquela manhã foi o privilégio de cuidar de pessoas, foi o privilégio de estar falando de um Cristo Redentor, não de mim, mas de um Salvador verdadeiro para muitas mulheres, partilhando. E aquela noite foi no dia que eu ministrei, foi uma noite tão maravilhosa, foi uma noite tão linda, e foi uma noite que todas ministraram juntas, que todas falaram juntas. Foi uma reunião assim que Deus reservou, não para quem estava chegando, mas primeiramente para mim. E foi maravilhoso. E às vezes Deus colocou no momento você para estar nesse direcionamento. Nós temos os ônus e os bônus de cada situação que nós vivemos. Tem dia que não é fácil? Sim. Mas tem dia que é maravilhoso e supera os dias que não são tão fáceis assim.
Então vai ter um dia que eu não vou estar mais nesse privilégio de estar ministrando, de estar com o grupo, de estar ali. Eu vou estar em outra situação, ou em outro privilégio. Mas hoje que eu seja feliz, que eu seja alegre, que eu aproveite essa oportunidade. Porque privilégio está totalmente ligado com oportunidade. E não é para todos. Nesse momento, Deus me escolheu para esse privilégio. Olha que glória! Uhul! E eu vou terminar com um texto que Deus me deu na manhã, em que eu estava nessa situação e que me trouxe uma cura muito linda, que é no Salmo 46, que diz: Ó Deus, é o nosso refúgio, é fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra transporte, que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultem, expujam, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalem. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuam na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Uhul! Esse contexto está dizendo o quê? Que os reinos se abalam, as terras podem se tremer. E eu quero ter por um contexto de seu coração. Como naquele dia as terras estavam estremecendo. Reinos dentro de mim estavam falando coisas, estavam gritando, sentimentos vinham como um mar alto, querendo derrubar a fortaleza que Deus fez dentro de mim, querendo roubar o privilégio e a oportunidade que Ele me deu. Porque se a gente deixar a angústia, a amargura tomar conta de nós, é como se a gente fechasse a janela do nosso quarto e ela ficasse assim, ó, escura, e eu não conseguisse ver o sol que está brilhando lá fora, os frutos que traz no privilégio que Deus colocou nas nossas mãos. Uhul! Deus nos abençoe! Bora listar o privilégio que Deus te deu, a listinha de tudo que você tem para cuidar, que você tem para que o Senhor transborde através de você. E com certeza, a vida, se Ele te escolheu, te habilitou, te licenciou, é porque você vai dar conta. Fui! Fala, meninas! Uhul! Semana! Beijos!
Música